Nunca ninguém havia dito não para Henrique Lacerda. Para os 32 anos, herdeiro de um império de telecomunicações que ele mesmo multiplicou, Henrique colecionava vitórias como quem coleciona relógios raros, com naturalidade e certo tédio. Até conhecer Marina Dias, uma designer de interiores, conhecida por transformar espaços frios em lugares que respiravam gente. Eles se apresentaram numa reunião sobre a renovação da sede da empresa. Marina tinha postura tranquila, olhar direto e nenhuma pressa em agradar. Quando a conversa terminou, Henrique, fiel ao roteiro que sempre funcionava, soltou um convite para jantar. Ela agradeceu com um sorriso curto. Prefiro manter tudo no campo profissional, Sr. Lacerda. O não ficou ecoando no peito dele o resto do dia. À noite, no bar particular do apartamento, Caio, seu melhor amigo desde a faculdade, provocou. Doeu no orgulho, né? Henrique girou o copo de uísque, encarando a própria vaidade no reflexo âmbar. Vou conquistá-la, disse, num tom que misturava desafio e capricho. E não será só mais uma história. Vou me casar com ela. Casamento? Caio tossiu, rindo incrédulo. Você enlouqueceu? Dou minha palavra. Em menos de 6 meses, ela será minha esposa. Caio ficou sério. E se você se apaixonar de verdade? Henrique desviou o olhar para a janela, onde a cidade se derramava em luzes. Isso não está no plano. No bairro oposto da cidade, Marina contava a novidade para Lígia, amiga de longa data. Arrogante, exibido e sim, absurdamente atraente. Admitiu jogando o corpo no sofá. Mas não vou misturar trabalho e vida pessoal. Já vi esse filme com a minha mãe. Um homem carismático, promessas bonitas e uma mulher que vira troféu. Quando o celular vibrou com a confirmação da próxima reunião, o coração de Marina acelerou sem pedir licença. Repreendeu a si mesma. É só um cliente e dos complicados. O que ela não sabia é que a partir dali, Henrique desenharia uma aproximação milimétrica. Aparecia nos andares onde ela trabalhava, fazia perguntas sinceras sobre uso de luz, fluxos de circulação, preferências de materiais, enviava flores discretas com bilhetes técnicos, amostras aprovadas, parabéns, e convidava para um café de alinhamento. Marina recusava quase tudo, mas ele tinha tempo, recursos e uma obstinação que confundia magnetismo com destino. Certa manhã, Henrique jogou uma carta inesperada. Quero que você assine a reforma da minha casa. Liberdade total, orçamento sem amarras. Quero que ela tenha alma. Marina apertou o portfólio contra o corpo. A proposta significava visibilidade, dinheiro e risco. Respirou fundo. Com uma condição, nada pessoal enquanto o projeto durar. Fechado, respondeu Henrique, erguendo as mãos num gesto de sou um anjo profissional. A casa ficava no alto de uma colina, janelas de vidro e silêncios caros. Ali, Marina percebia a casca de Henrique se rachar em algumas frestas. Ele ouvia de verdade, anotava detalhes, perguntava sobre histórias por trás de cores e texturas. O gelo começou a derreter. Entre visitas, ajustes de layout e amostras de tecido, aconteceu. Não foi um gesto estudado, apenas um instante em que as mãos se tocaram sobre o desenho da sala e o mundo se calou. O beijo veio cuidadoso, pedindo permissão. Logo depois, um pequeno acidente derrubou um envelope do notebook de Marina. Henrique apanhou o papel por reflexo e leu a marca na aba. Um conglomerado rival. O sangue dele ferveu. Abriu o envelope. Estudos comparativos, referências cruzadas, anotações. Você está trabalhando para eles? A voz saiu baixa e cortante. Não, é um estudo de mercado. Queria te surpreender com uma proposta ousada para reposicionar a sua marca, explicou. Um presente, não espionagem. Henrique não ouviu. Acostumado a armadilhas e jogos sujos, recolheu as folhas e se trancou por dentro. No dia seguinte, silêncio. Marina ligou, mandou mensagens, passou na obra, nenhuma resposta. O relatório do investigador particular que Henrique contratara chegou alguns dias depois. Nele, e-mails com fornecedores, anotações sobre tendências, a minuta de uma carta não enviada.
quero te apresentar algo à altura da sua história. É um presente. A culpa veio como maré. Pela primeira vez, Henrique não sabia consertar. Foi até o mirante onde costumava pensar e, diante do céu cinza, admitiu: estava errado e já estava envolvido demais. Na manhã seguinte, enviou para Marina um vídeo simples. Cenas da casa em transformação, trechos de gravação dela, explicando conceitos com autorização da própria equipe, legendas agradecendo a visão, closes de detalhes que ela escolhera. Ao final, uma frase: duvidei de você e me arrependo. Quando Marina chegou para a vistoria, ele a aguardava na porta. Camisa comum, olhos cansados. Eu errei, disse antes que ela falasse qualquer coisa. Fui treinado para desconfiar. Você não merecia. Eu queria te mostrar onde sua empresa podia chegar, respondeu Marina, olhando a sala que agora respirava calor e vida. Mas entre o que eu fiz e o que você sentiu, existe um abismo. A sua desconfiança. Henrique engoliu, seco. Falo como homem, não como executivo. Quero tentar do jeito certo. O que você quer, Henrique? Ele se ajoelhou, sem pirotecnia, apenas verdade trêmula. Que você seja minha esposa. Marina congelou. Era cedo, era loucura, era sincero. Depois de alguns segundos que pareceram horas, disse: se for um jogo, eu saio na porta. Se for verdade, eu fico. É verdade, sussurrou ele. Ela assentiu e o mundo recomeçou. O casamento foi decidido para 2 semanas adiante. Discreto no papel, inevitavelmente noticiado do lado de fora. A família de Henrique olhou Marina como quem avalia um quadro novo numa sala de heranças. A mãe dele, educada e fria, convidou a moça para um almoço formal e recitou em voz de porcelana perguntas que soavam como entrevistas. Marina respirou, respondeu com elegância e segurou a mão de Henrique por baixo da mesa. Eu te escolhi. Ele disse depois ao pé do carro. Ela apenas assentiu. Às vezes era suficiente. A cerimônia aconteceu num salão envidraçado, flores em branco e dourado, poucos discursos e uma promessa silenciosa. Agora vai. A noite de núpcias, porém, guardava uma confissão que Marina adiara por medo de parecer frágil. Quando saiu do banho com a pele ainda úmida e a bata de seda desenhando a silhueta, olhou Henrique nos olhos. Preciso te dizer algo. Eu nunca estive com ninguém. Henrique piscou, surpreso. Nunca. Fiz uma promessa a mim mesma. Só me entregaria quando confiasse por inteiro. Ele ajeitou o toque mais delicado, como se segurasse uma luz. Isso te torna ainda mais corajosa. E é um presente que eu vou honrar. A primeira noite foi um mosaico de cuidado e descoberta. E no alvorecer, enquanto o sol lambia a água calma do bangalô na Polinésia, Henrique sentiu uma pontada de culpa que atravessava a beleza da cena. Tudo entre eles era verdade agora, exceto o início, a aposta, a palavra proibida. No fim da tarde, a mesa posta na areia, velas e marulhos, Henrique reuniu coragem para falar. O telefone tocou. Era Caio. Complicou. O ex-namorado dela apareceu na sede da empresa. Disse que precisa contar a verdade. Henrique encerrou a ligação, guardou o aparelho e respirou fundo. A chance de confessar escapou por entre os dedos. Na manhã seguinte, a chance se desfez de vez. Rafael, o ex, surgiu no pier do resort. Camisa leve, sorriso de veneno. Marina, ele fez uma aposta. Disse olhando Henrique como quem atira para matar. Disse que te faria se apaixonar e se casaria com você em menos de 6 meses. Marina virou-se para o marido, o mar inteiro nos olhos. É verdade? O silêncio de Henrique, por poucos segundos, falou mais alto do que qualquer frase depois. Ele tentou. Sim, mas você não me contou, cortou Marina, a voz quebrada. Você me tirou o direito de escolher. Ela arrumou a mala em minutos. Henrique implorou de joelhos, sem vergonha do ridículo. Eu mudei. Agora é real. Eu te amo. Marina fechou o zíper com um estalo seco. Preciso respirar longe de você. Partiu no primeiro voo. Ele ficou com o quarto, o silêncio e um arrependimento que não cabia no peito. As semanas seguintes foram uma sequência de dias anêmicos. Marina voltou para seu apartamento modesto, onde cada objeto tinha história e nenhuma ostentação gritava. Lígia levava comida, filmes,
e humor. Marina chorava e trabalhava, trabalhava e chorava, tentando decantar o que era amor e o que era humilhação. Um mal-estar insistente e enjoos de manhã a levaram ao posto. Provável estresse. Vamos fazer um exame por precaução, disse a médica. 2 dias depois, Marina segurava o papel com as mãos que tremiam. Positivo. Grávida. Sentou na calçada fria ao sair, abraçou a bolsa e deixou que as lágrimas caíssem sem guarda-chuva. E agora? Sussurrou para o ventre, ainda discreto. Agora você é meu norte. A notícia vazou antes que ela pudesse pensar no que fazer. Um paparazzi registrou a saída de uma farmácia com vitaminas. A legenda sensacionalista correu. Marina Dias estaria esperando um filho de Henrique Lacerda. Ele viu a foto pelo celular de Caio. A cabeça latejou. Não era sobre exposição, era sobre o fato de ela ter passado por isso sozinha. Pegou o carro e foi até o prédio dela. Esperou. Quando Marina desceu, de vestido simples e passo lento, ele sentiu o mundo condensado numa pessoa. "Por que você não me contou?" perguntou sem impor, quase pedindo desculpas à frase. "Porque você quebrou a base de tudo", respondeu Marina, a mão pousada instintivamente sobre a barriga. Confiança. "Eu não mereço perdão agora, mas não me tire o direito de ser pai, de fazer diferente." Ela fechou os olhos esgotada. Não disse sim, não disse não. O que veio a seguir foram gestos. Nos dias seguintes, Henrique não invadiu nem pressionou. Alugou, em nome dela, um pequeno estúdio luminoso para recomeçar a carreira. Sem contrapartida, sem contrato, sem eu no meio. "É seu." E deixou. Sobre a mesa apenas uma chave e um bilhete. "Quero te devolver o controle da sua história." Marina foi até lá, num fim de tarde chuvoso. Correu os dedos pela janela, abriu a tranca do armário, encontrou prateleiras vazias, esperando ideias. Chorou pela primeira vez sem dor, apenas alívio. Ligou para ele. "Obrigada." Henrique entendeu que obrigada ainda não era volta. E aceitou. Pouco a pouco, ele passou a aparecer com cuidados tangíveis. Uma sopa quente numa noite de cansaço, um travesseiro ergonômico indicado pela obstetra, um livro infantil da própria infância com dedicatória. "Para o nosso pequeno, quando ele quiser mundos." Marina o deixava entrar alguns minutos, conversar na porta, depois um café na varanda, até que um dia o chamou para acompanhar a próxima ultrassonografia. "É um menino", anunciou o médico, enquanto os dois ouviam o galope do coração. Na tela em preto e branco, Henrique riu e chorou ao mesmo tempo. "Um menino? Meu Deus." "Nosso", corrigiu Marina, ainda cautelosa. Na semana seguinte, Henrique levou para o estúdio um painel com fotos de projetos antigos de Marina, depoimentos de clientes e rascunhos da época da faculdade que ele resgatou com a ajuda de Lígia. "Você sempre foi grande", disse sem discurso. Marina colocou a mão sobre o painel como quem toca um altar. "Estou tentando voltar a ser." Numa conversa no banco da praça em frente, ela abriu a cicatriz. "O que mais doeu não foi a aposta. Foi você ter me deixado sentir algo puro enquanto escondia a lama." Henrique encarou o chão. Tirou do bolso um envelope envelhecido. "Este é o documento da aposta. Guardei como lembrança de quem eu não quero ser. Se você quiser, eu queimo agora." "Queime", pediu Marina. "Mas não por mim, por você." Naquela noite, no terraço do prédio dele, Henrique acendeu o isqueiro. A chama subiu serena, consumiu a vaidade, o capricho e a antiga certeza de que o mundo era um tabuleiro. Ele deixou queimar até virar cinza. No dia seguinte, entregou a Marina um frasco de vidro com um punhado daquele pó. "É o fim da mentira. Quero começar do zero." O susto veio na 4ª semana de gestação. Um pequeno sangramento, dor leve, emergência. A médica recomendou repouso e vigilância. Henrique se ofereceu para dormir no sofá do apartamento dela. "Uma semana e reavaliamos." E Marina aceitou, mais pelo bebê do que por ele, mas aceitou. Henrique passou a cozinhar, ler em voz alta trechos de crônicas, montar móveis do quarto do menino. Não pedia beijos, não pedia desculpas todos os dias, apenas estava. Numa noite, com o som da cidade ao longe, ele falou tateando: "Tenho pensado em te pedir em casamento de novo, do jeito certo, no tempo certo. Então espera eu estar pronta." Respondeu Marina, rindo de canto. "Me avise quando for a hora." Os limites foram se desfazendo não por declarações,
mas por pequenas lealdades. Henrique comparecia a todas as consultas. Sabia de cor as semanas de desenvolvimento, colava post-its pela casa, lembrando de beber água. Marina, por sua vez, voltou a desenhar. O estúdio ganhou cor e cheiro de tinta nova. Uma revista de arquitetura a convidou para uma matéria sobre renascimento criativo. Foi você? Ela desconfiou. Falei de você para um editor, sim, mas o mérito é seu. Eu só apontei a janela. No domingo seguinte, Marina o levou para almoçar com a mãe. Nada de espetáculo. Mesa simples, arroz soltinho, salada com cheiro de quintal. A mãe foi direta. Minha filha te amou e você a feriu. O que pretende fazer com isso? Ficar, respondeu Henrique, sem rodeios. Pelo tempo que for preciso. A mulher assentiu, sem sorrir, e serviu o feijão. Às vezes, bênçãos vêm, disfarçadas de realismo. O parto aconteceu numa tarde de céu esbranquiçado, quando a cidade parecia segurar a respiração. As contrações apertaram, Henrique a levou ao hospital, e os corredores, por longas horas, foram túnel e mar. Marina segurou a mão dele e pediu, entre lágrimas e força: promete que vai ser um pai diferente? Prometo com tudo o que eu sou. O primeiro choro do menino rasgou o mundo em dois, antes e depois. Eles o chamaram de Miguel Dias Lacerda, nome que unia as duas famílias e abria uma terceira. Henrique aprendeu em poucos dias a trocar fraldas, aquecer mamadeiras, cantar desafinado e dormir leve. Marina olhava e sentia pela primeira vez em muito tempo paz sem ressalvas. Algumas semanas depois, Henrique preparou algo singelo no terraço, reformado da sede, agora com toques de madeira e plantas que Marina escolhera meses antes. Um caminho de flores, um banco de madeira, o horizonte aberto. Ele se ajoelhou com uma caixinha simples. Marina, você me ensinou que confiança não se exige, se conquista. Quer se casar comigo de novo, agora sem atalhos, sem pressa, sem sombras? Ela olhou para o céu, para o filho dormindo no carrinho, para o homem ajoelhado, sorriu com os olhos úmidos. Sim, mas prometa continuar sendo este homem que aprendeu a ficar. É o único que eu quero ser. O casamento seguinte foi íntimo, família, poucos amigos, Lígia de madrinha, Caio de padrinho, Miguel distribuindo sorrisos no colo, sem fogos, sem manchetes, apenas votos curtos e verdadeiros. Prometo te escolher todos os dias, disse Henrique. Prometo lembrar que amor bom não nasce perfeito, se constrói, respondeu Marina. Anos depois, numa casa clara, paredes com histórias e brinquedos. Espalhados, Miguel, agora com 3 anos, perguntou: papai, como você conheceu a mamãe? Henrique deu um riso que carregava estrada e aprendizado. Eu conheci sua mãe no dia em que a vida decidiu me dar uma segunda chance. E precisei aprender a merecê-la, um gesto por vez. Marina observou a cena da porta da cozinha, encostou o queixo no ombro e registrou com o celular. 2 amores num mesmo quadro. Guardaria aquela imagem para lembrar em dias nublados que o que salva não é o começo sem falhas, e sim a coragem de recomeçar depois da verdade e apesar dela, porque no fim o que fica é o amor que persiste, que aprende e que de mãos dadas escolhe de novo.